né? Vocês não querem papinho de escola, né? Então, vou estar trazendo algo que, inclusive, semana passada eu estava conversando com a Adriele, e nessa conversa saiu tanta coisa aqui de mim que eu fiquei matutando. A conversa acabou e eu fiquei, meu irmão, vou escrever sobre isso e aí vou trazer hoje para vocês. Eu acredito que é algo para nós, para mim e para você. É algo que a gente precisa se avaliar, observar o tempo inteiro, porque isso acontece comigo. Eu não sei com você, mas isso acontece comigo. E eu tenho tido estratégias do Senhor, né? Estratégias também emocionais, né? Que me façam uma pessoa melhor, amém? Não me façam uma pessoa melhor que outra, mas que me façam uma pessoa melhor. E existe uma diferença sobre isso, sim ou não? Existe uma diferença entre eu querer ser melhor que você e existe uma diferença em eu querer ser uma pessoa melhor. Não é verdade? Então, eu acredito que existe algo aqui no coração de todo mundo. Ser uma pessoa melhor. E para sermos uma pessoa melhor, nós precisamos nos avaliar. Nós precisamos olhar para a gente um pouquinho. E esse olhar para a gente não vai ser tão abrangente. Eu vou trazer um tema específico, que esse tema é julgar versus entender. Julgar versus entender. Por quê? Porque quando a gente julga, a gente não entende. Quando a gente julga, a gente simplesmente está julgando por algo nosso. E não porque a gente está entendendo o outro. Eu não sei se vocês já passaram por isso. De vocês acharem algo de alguém e depois que vocês se aproximam, vocês começam a conhecer essa pessoa, você começa a desconstruir. Meu Deus, eu pensava tanta coisa a respeito dessa criatura e quando eu comecei a me aproximar, parece que mudou. Aquela pessoa que eu detestava hoje é até colega, pode até ser amiga. Já aconteceu com você? Ou alguém que você julgou e depois começou a compreender, poxa, mas ela é assim, talvez porque a história dela é essa. A gente parece que entende um pouquinho o outro, a gente começa a compreender um pouquinho o outro. E existe também essa diferença enorme sobre julgar e conhecer. Julgar e entender. Vocês estão comigo? Amém ou não amém? Amém. Então, nós estamos vivendo, gente, onde muitas coisas na nossa vida é de forma acelerada, sim ou não? Forma rápida, forma acelerada. E isso também está dentro do conhecer. Eu não sei você também, mas eu também vejo a geração da gente como conheci hoje melhor amigo. Ou conheci hoje inimigo, né? Eu vi e de repente, eita, minha melhor amiga. E de repente, meu inimigo, detesto, não vou com a cara, cismei. É a primeira vez e a gente já começa a colocar essas palavras mesmo como uma verdade. Ou a gente intitula como inimigo, ou a gente intitula como amigo. E de repente, na primeira saída, é aquele amor à primeira vista ou ódio à primeira vista. Porque nós estamos vivendo em uma situação tudo acelerado, tudo muito rápido. A gente se apaixona rápido, a gente é inimigo rápido. A gente ama de paixão e depois a gente já não gosta mais, né? Quantos casamentos estão se acabando por isso? Ah, não, porque eu amei e agora eu não amo mais. Parece que as coisas estão mais rasas, mais superficiais e mais rápidas. E o julgamento, ele está dentro disso. Nós estamos sendo pessoas que julgamos mais. E julgamos mais rápido. Por cara, por roupa, por fala, por ação. A gente está sempre julgando. A gente está sempre intitulando algumas coisas. Porque julgar é mais fácil, porque conhecer exige tempo, exige amor, exige profundidade. Quando eu me casei, eu tenho uma missão, conhecer mais ele. Eu sei que a gente, mulher, tem mais isso, né? A gente quer que o nosso namorado, o nosso esposo, conheça a gente a ponto de a gente não pedir e ele nos dá. Eu tenho muito isso e brigo muito com ele por isso. Não me pergunte, só compre e me dê, né? Você tem que me conhecer. Eu não preciso pedir sushi, já compre sushi e deixe na mesa, eu gosto. A gente quer ser conhecido, sim ou não? As pessoas que nós amamos, nós queremos ser conhecidos. É verdade ou não? Só sou eu que sou assim? Ou você gosta quando a pessoa que ama você dá uma coisa que você não gosta, que você detesta?
Eu mesmo não gosto. Eu gosto também de ser conhecida. Então, ser conhecida também é bom e importante, sim ou não? A gente tem pessoas por perto da gente, pessoas que nós amamos, e a gente se permite ser conhecida e gosta de ser conhecida. Então, eu já vi, por exemplo, eu vejo muito no meu ciclo, quando alguém conhece outra pessoa e essa pessoa fica feliz por isso. Eu já vi muitas meninas assim, ficando feliz porque o outro falou sobre o que ela gosta, falou sobre o que ela não gosta, conhece o outro. A gente gosta de se sentir pertencente. A gente gosta de se sentir que alguém nos conhece, nos ama de verdade. E isso faz parte da nossa vida, faz parte da minha, não sei da sua. Mas existe algo muito importante que a gente precisa lembrar, que todo mundo aqui sabe, que Deus não julga por aparência. Deus julga o coração. E lá em 1 Samuel 16, 7, fala um pouquinho sobre isso. Porque quando Samuel foi ungir o profeta, o rei de Israel, ele chegou e tinham muitos irmãos, muitos filhos de Jessé. E ele ficou um pouco perdido, porque ele sabia que estava lá, sabia que era o filho dele, mas ele ficou, meu Deus, quem é? E o próprio pai chamou todos os irmãos, menos Davi. Por quê? Porque a aparência de Davi não condizia com um guerreiro, com um homem forte, potente, inteligente, grande. Porque todos os seus irmãos iam para a guerra, faziam muitas coisas, e Davi não. Davi ficava naquele lugarzinho, era magrinho, baixinho, né? E de repente, o seu pai chama todos os seus irmãos, menos Davi. E aí, o próprio Deus chega para Samuel, lá em 1 Samuel 16, 7, e fala: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então, eu quero iniciar falando um pouco sobre isso, porque, gente, a gente julga muito por aparência. A gente julga muito por muitas coisas, menos pelo coração. Porque, primeiro, é difícil ou não entender o coração do outro? É muito difícil. Sondar é impossível. A única pessoa que sonda é o Senhor. Então, nós não podemos chegar e dizer assim: aquela pessoa tem um coração ruim. Aquela pessoa é terrível. A gente pode cismar, né? A gente pode ter um pé atrás. A gente pode desconfiar. Isso pode, gente. Isso acontece com todos nós. Mas a gente não conhece a essência do outro. A gente não conhece o coração, a intenção, a história, o porquê que aquela pessoa faz assim, reage dessa forma. Mas a gente está sempre com um olhar julgador. E não porque a gente conhece. Porque a gente julga quem a gente não conhece. E é sobre esse ponto que eu estou iniciando falando aqui. Porque pessoas estão vendo roupa, jeito, passado, mas o Senhor está vendo intenção, dor e processo. Quantos de nós aqui olhamos para uma pessoa e pensamos: qual a história dessa pessoa? Qual a maior dor que essa pessoa passou? A gente não para e pensa assim: qual é o próximo? Qual a intenção do coração dessa pessoa? Né? O porquê que essa pessoa faz isso? A gente nunca está se perguntando isso, a gente só está julgando. Não quero, não presta, é soberbo, é orgulhoso, não sei. A gente está sempre assim, intitulando as pessoas por aquilo que a gente vê. Eu queria que distribuísse 2 papéis para cada um e uma caneta, tá? 2 papéis para cada um e uma caneta. Pode ajudar a Camila se quiser, tá bom? Dois papéis e uma caneta. E eu queria que todo mundo pulasse pelo menos uma cadeira. Não ficasse colado com alguém. Sempre ficasse com uma cadeira entre vocês. Demonstra aí, Eduarda, como faz.
Pode vir para esse outro lado se precisar, mas sempre pulando uma cadeira. Vamos? Tem mais ali. Esse lado aqui que tá organizado. Vai entregar uns papéis feinhos aí que eu não gosto, mas tudo bem. Gente, são 2 papéis. A gente vai fazer agora, depois o outro, tá bom? Escolhe um. E eu vou estar narrando o que você vai desenhar, tá bom? Conforme eu for falando, vocês vão fazendo. Tentem não olhar para o do outro, faça o seu. O que vir na sua cabeça, conforme o que eu estou falando, vocês desenham. Certo? Certo, gente? O primeiro papel, você vai desenhar o que eu vou descrever. Eu vou ficar dizendo aqui, ó. Agora vai ser isso, agora vai ser aquilo. E você vai fazendo, você vai desenhando. Ok? Não olhe para o lado, faça o que vir na sua cabeça. E o outro papel é para outra coisa. Guarda aí. Todos? Podemos? Todo mundo. Ó, Alisson ali. Dá para Samuel. Vai, Samuel, vai desenhar, viu? Quero ver o seu. Menino. Pode não. Monique filou a vida toda. Vai, Herbert, para frente. Pronto? Vamos começar. 1, 2, 3. Eu quero que vocês comecem desenhando uma cabeça bem grande. Uma cabeça bem grande. Ninguém fala com ninguém agora, faz o seu. Depois que você fizer uma cabeça bem grande, você vai fazer um corpo médio. Um corpo médio. E aí você pode botar os braços e a perna como você quiser. Uma cabeça bem grande, um corpo médio e uns braços e umas pernas como você quiser. Nesse rosto, eu quero que você faça um semblante triste. Dentro desse rosto, eu quero um semblante triste. Um semblante triste. Triste. E eu quero que você faça essa pessoa em uma paisagem. Uma paisagem bonita.
Todos acabaram? Pode. Se quiser, podem mostrar. Vocês mostrando uns para os outros, está parecido? Está parecido o seu desenho com o outro? Monique fez um Pokémon. Quantos fizeram uma menina? E os outros meninos, né? Hã? Quantos fizeram pássaro no desenho? Gente, agora vamos para o outro papel. Vamos para o outro papel. Deixa aí de lado. Agora, eu quero que vocês escrevam uma coisa. Olha aqui para mim, para vocês entenderem. Podem avacalhar, só não pode, assim, né? Não ser crente. Vocês podem ser verdadeiros, mas vocês são crentes. Amém? Eu quero agora que vocês escrevam um julgamento que vocês já fizeram de alguém. Escrever. Um julgamento muito feio, muito terrível. Em outro papel, vocês vão escrever um julgamento muito feio, muito terrível que você já pensou de alguém. Não é para colocar nome, nada. Só escrevam. Você um dia julgou alguém de forma errada. Você pode até pensar, eu julguei, mas eu ainda acho que essa pessoa é assim. Mas é um julgamento feio. É um julgamento que você acha que essa pessoa realmente é terrível. Eu quero que vocês escrevam verdadeiramente o que veio na cabeça de vocês. Ou o que um dia vocês já falaram sobre alguém. Pode ser 2, 3, o que você lembrar. Eu quero que seja um julgamento feio, verdadeiro. Todo mundo anjinho, ninguém nunca falou mal de ninguém. Todo mundo pensando assim, meu Deus, eu nunca falei mal de ninguém. Lembre de uma pessoa que um dia você não gostou ou não gosta, que você pensou. E aí eu quero que você dobre esse papel e coloque aqui na frente. Sem nome, sem nada, só dobre e bote aqui. Quem acabou, pode botar aqui. Dobra e bota. Gente, não é porque vai ficar aqui que eu quero que bote verdadeiro. Tire o nome de vocês, só botem aqui. Não, só essa frase. Uhum. Só essa frase. Vocês podem colocar aqui e podem sentar. Confessando os pecados no altar, Jesus.
Dobrar e botar. É só a frase, o desenho não, minha gente. Não é o desenho, é só a frase. Todos botaram aqui o lado terrível. Foi, gente? Melhor pegar para não ficar ninguém desenhando. Agora eu quero que, para acabar, tá? Vocês sentarem e só escutar, amém? Corram aqui, peguem um papel e levem para você. Pegue qualquer um, de preferência o não seu. Preferência pegue do outro, não pegue o seu. Pode pegar e sentar. E pode sentar no seu lugar. Agora você leia achando que é o que alguém pensa de você. É o quê? Meu Deus do céu, misericórdia. Agora, gente, podem sentar e respirar, amém? Amém, jovens? Não teve mais nenhum, não? No julgamento de Laís, uma boneca. Vamos sentar, respirem fundo. Vamos? Podemos? Podem sentar no seu lugar, tá? Sentem no seu lugar, respirem fundo, que o caldo grosso vem agora. É Júlio que está aí? Júlio, coloca Mateus 7:1. Mateus 7:1. Eu acho que é Ara. Vamos todos ler juntos. Amém, gente? Olha aqui para mim. Quantos foi muito pesado? Muito pesado. Alguém? Baixaria. Terrível. Foi pesado, né? Tá faltando aqui também. Acho que tem gente que não fez. A professora ali tentando ver o que riscou. Vamos? Agora vamos ler de forma diferente esse versículo. Gente, eu queria mesmo que vocês sentassem. Guarda esse papel aí para não roubar vocês. Sentem. E vamos aqui comigo. Amém? Vamos ler juntos isso aqui? Não julgueis para que não sejais... Passou? Pode passar. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Gente, tem uma frase que eu concordo muito, e hoje eu entendo que é bíblico. Todas as vezes que julgamos, revelamos mais sobre nós do que o outro. É pesado. Mas muitas pessoas colocaram nesse papelzinho, talvez, a maior dificuldade de si mesmo e não um julgamento do outro. Porque a palavra de Deus está dizendo aí que a gente está olhando o nosso irmão com algo no nosso olho. E eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus diz que o que está no olho da gente é muito maior do que está na vida do nosso irmão. Porque uma trave é gigante e um argueiro é bem pequenininho. Então a palavra de Deus está dizendo assim, olha, aquilo que você está vendo minimamente no outro é porque é gigante na sua vida. Gente, isso é muito forte. Porque toda vez que a gente está falando de alguém, muitas vezes a gente está revelando sobre nós. Quando a gente se incomoda muito com o nosso irmão, muitas vezes é porque isso fala de nós. É isso que a palavra está revelando para você. Então, quantas vezes a gente criticou algo pequeno no nosso irmão, quando na verdade é enorme em nós? Quantas vezes a gente criticou algo terrível no outro, mas se a gente parasse um pouquinho, a gente dizia assim, e não é que eu fiz isso também? E não é que eu também fiz isso? Mas muitas vezes nós olhamos para o outro e esquecemos da nossa história. Do que a gente viveu, do que a gente fez, do que a gente realizou. Por quê? Quantas pessoas a gente definiu sem conhecer? Ou sem saber o que Deus pensa e quer da vida dele. Porque, gente, aquele versículo que a gente leu sobre Davi, é Samuel dizendo assim, você quer saber o que eu penso a respeito de Davi? Se a gente quiser conhecer o outro na perspectiva do Senhor, nós podemos. Olha aqui para mim. A gente conhece as pessoas pelas nossas perspectivas. Mas se eu quiser conhecer pela perspectiva do Senhor, eu vou conhecer e vou ter outra visão a respeito de alguém. Por quê? A gente presta sem Deus, gente. Eu e você, a gente faz algo de bom sem o Senhor. E o outro, a mesma coisa. Ninguém é bom sem Deus. Ninguém. E a palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, tudo será bom. Se os nossos olhos forem ruins, tudo será ruim. Olha o que a Bíblia diz. Porque muitas vezes a ruindade está nos nossos olhos. A escuridão está nos nossos olhos. As trevas estão nos nossos olhos. É essa história aí, ó, da trave, do argueiro, que a gente está olhando e está no nosso olho, mas a gente está olhando para alguém. E julgando. Como faz um negócio desse? Ajuda aí, pô, ajuda aí. Cadê o irmão que ajuda? Todo mundo julgando, olhando e ninguém ajuda, meu Deus do céu. Foi tudo combinado, porque ninguém ajudou e todo mundo julgou. Não é verdade? É verdade. Então,
a gente recapitular, a gente olha para o outro com os nossos olhos. A gente olha para as pessoas com a nossa perspectiva. A gente olha para as pessoas conforme a nossa experiência. Gente, eu pedi para todo mundo aqui desenhar uma pessoa. E eu dei algumas características para todos vocês. Mas todo mundo fez diferente. Eu não pedi para você fazer menino ou menina. Mas uns fizeram menina e outros fizeram menino. Porque a sua experiência, talvez a sua perspectiva, a sua confiança, o que você se assemelha mais, você coloca no papel. Porque é conforme a sua experiência. Talvez a gente vá olhar para uma situação, a mesma situação, e eu vou interpretar de um jeito, e você vai interpretar de outro. Porque a gente olha para as circunstâncias conforme as nossas experiências, conforme os nossos olhos, conforme a nossa vivência. Esses dias a gente estava conversando lá na faculdade e uma menina disse assim, eu fui parar, veja só que a gente está vivendo. A mulher disse assim, eu vi quando o rapaz deu um abraço na menina. E aquilo foi um abuso. E eu denunciei. E, gente, eu consigo compreender que aquilo ali era assim, pela perspectiva do seu olhar. Porque aquela menina que achou isso foi uma menina que foi abusada, que foi deixada por pai, por padrasto, por avô. Vive em um contexto de mulheres, de meninas. Gente, eu não estou negligenciando o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo muitos abusos, sim. Mas muitas vezes a gente julga pelas nossas experiências. Só porque a gente viveu, a gente acha que o outro também está vivendo. Só porque a gente está olhando conforme as nossas experiências, a gente está achando a mesma coisa. Ei, calma. Calma. Você entende que a gente olha para as pessoas muito mais pelo que a gente é do que pelo outro? É isso que acontece. E, gente, eu estou falando aqui por muitas perspectivas que a gente vive no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida, enfim. Confesso que, mais uma vez, eu estou trazendo algo da psicologia que eu tenho estudado, mas eu tenho visto que isso é uma coisa viva dentro da igreja. Porque, gente, eu estou aqui falando da palavra de Deus, mas eu estou sendo julgado o tempo inteiro. Você está aí trazendo seus amigos, orando, fazendo sua parte, mas você está sendo julgado o tempo inteiro. Nós estamos vivendo dentro de uma família, dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, com muitos julgamentos, com muito achismo, que não fala do outro, fala de nós. Fala do nosso olhar. Fala da trave que está dentro do nosso olho, desse tamanho, olhando para a miniatura da vida do outro e achando que aquilo é do outro, mas é a trave que está no nosso olho. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Porque eu estou aqui vendo essa realidade. Cada um aqui achando que sabe quem aquela pessoa é. Achando que conhece aquela pessoa, achando que sabe o pior defeito daquela pessoa, mas não conhece. Nunca sentou para conversar. Não tem noção de intenção, de coração, não tem. De repente é aquele Davi que estamos julgando, mas de repente é o rei de Israel que está ali. Você já pensou nisso? De repente é aquilo que para você não é nada, mas aquela pessoa que não é nada é o rei de Israel, que não derrubou 300 homens, mas um gigante que ninguém conseguia derrubar. Veja só, porque aquilo é pela perspectiva de Deus, e é a perspectiva correta, certa. Ele sabe do amanhã, Ele sabe quem você vai ser. Muitas vezes nós estamos até julgando a gente mesmo, até onde a gente pode ir, colocando limites, porque a gente não consegue ir para o Senhor e dizer assim, Senhor, o que você pensa de mim? O que você pensa do outro? O que você pensa do meu esposo? O que você pensa do meu marido? O que você pensa do meu amigo? O que você pensa da minha mãe? Porque diante disso, eu vou para essa pessoa e vou dizer, olha, você pode ser o rei de Israel. Você pode ser uma mulher de Deus.
Você pode ser uma pastora, você pode ser um evangelista, você pode ser uma médica, você pode ser uma advogada, você pode, porque pela perspectiva correta daquele que quem te criou tem ao teu respeito, esse é quem você é. E porque a gente está vivendo aqui, no mesmo ambiente, no mesmo corpo, julgando, achando conhecer, sem conhecer. Gente, essa é a pior coisa que a gente pode fazer como corpo de Cristo. E sabe quem perde? O reino e o rei. Olha, uma coisa simples que a palavra de Deus fala. Olha, nós somos um corpo. Imagine que eu sou uma perna e João é outra perna. Eu quero vir para cá e João não quer. Eu vou sair do canto? Não vou, porque eu preciso de João para sair desse lugar. Não adianta eu ser apenas uma perna e querer andar, caminhar, crescer, avançar, conquistar. Porque uma perna sozinha, ela necrosa, ela morre, ela não tem vida. Ela precisa do corpo inteiro para andar. Mas quando eu começo a julgar, quando eu começo a ter pensamentos ruins a respeito daquilo, vai morrer e a gente não vai andar, e a gente não vai caminhar, e a gente não vai crescer, e a gente não vai evoluir, não vai ter saúde sobre esse corpo. Eu sinto da parte de Deus e falar isso, gente, porque assim como você, eu também passo por essas coisas. De achar que eu conheço, de achar que eu não preciso, de achar que não dá para mim, de achar que aquela pessoa é isso, é aquilo outro, mas eu não conheço. E eu preciso dessa pessoa diferente de mim. Quem se conhece em Deus julga menos e ama mais. Eu quero conhecer quem é você no Senhor. Ei, meu irmão, eu quero conhecer quem é você no Senhor. Você que não ainda sentou na minha mesa, você que não foi na minha casa, que não comeu do meu cuscuz, eu quero dizer para você, eu quero conhecer você diante do meu Senhor. Porque eu quero chegar para você e vou dizer assim, sabia que você pode ser isso? Sabe que você pode ser aquilo? Não para acusar sobre o que eu acho, mas para falar verdades de Deus ao teu respeito. Porque foi isso que aconteceu com Davi, é isso que vai acontecer comigo. E é isso que precisa acontecer aqui, nesse lugar. Esse lugar é esse lugar que nós recebemos de Deus. Assim, olha, calma, não é pela aparência, não é pela roupa, não é pela estatura. É pelo que eu digo que é, o que é para ser. O que é que Deus está achando a respeito dessa pessoa que está do teu lado? O que é que Deus acha a respeito daquela pessoa que tanto tu julga? O que Deus pensa a respeito daquela pessoa que tu tanto fala mal? O que é que Deus pensa? Eu tenho certeza que não tem nada a ver com o que você pensa. E isso está ferindo a igreja. Isso está ferindo o reino. E tudo isso vai ser resolvido quando duas coisas precisarem acontecer. Quando eu quero conhecer o outro e quando o outro quer ser conhecido. Olha aqui para mim. Nós precisamos querer duas coisas aqui como igreja. Conhecer o outro, mas também ser conhecido. Posso ouvir um amém? Porque a gente quer ser entendido, sim ou não? Quando a gente... Eu não sei, eu também já passei por isso. Eu já passei por aquilo que aquela pessoa está achando algo de mim. E eu penso, poxa, eu preciso que essa pessoa entenda o que de fato é. Porque não é aquilo que aquela pessoa está pensando. Dá agonia ou não isso? Meu Deus, tem alguém... Dá até agonia quando alguém pensa errado a respeito de alguém que você ama, sim ou não? Aqui na igreja acontece. A pessoa chega para mim diversas vezes, fulaninha, e essa fulaninha, eu sou próxima, eu amo. Isso me fere. Isso me fere. Então, nós precisamos entender e não só ser entendido. Porque todo mundo aqui tem uma condição de querer ser entendido, de querer ser compreendido, de querer tirar o mal entendido, é ou não?
O mal entendido, quando vem, tudo que a gente quer é o quê? Não, eu vou desfazer esse mal entendido aí, vou explicar como isso aconteceu. Ou eu vou justificar, ou eu vou pedir perdão, ou eu vou confessar. Mas nós precisamos entender que nós precisamos conhecer e nós precisamos se fazer conhecidos uns pelos outros. Amém ou não amém? Que a gente rotule menos e enxergue mais. Amém ou não amém? Nós precisamos rotular menos e enxergar mais potencial. Enxergar mais o que Deus pensa. Enxergar mais quem essa pessoa é em Deus. E não só para mim. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos se relacionando com pessoas, mas não se relacionando com alguém, de fato, mas se relacionando com uma versão que eu criei. Vocês estão comigo? Eu vou me relacionar com Larissa, não por quem ela é, mas pela versão que eu criei. Se a versão que eu criei na minha cabeça de quem ela é for ruim, eu vou tratar ela ruim. E se a minha versão for boa, eu vou tratar ela bem. Mas você entende que é pela minha versão, é pelo que eu criei aqui, e não pelo quem ela é. Porque se eu vou parar e vou pensar, quem Larissa é em Deus? Será que isso muda? Será que isso muda? Sim ou não? Porque Davi era esquecido. Mas quando todos descobriram que ele matou um gigante, que ele seria rei, parece que todo mundo tratou ele bem diferente. Sim ou não? Porque descobriram o propósito? Porque descobriram o poder de Deus na vida de Davi? Porque descobriram que ele era uma promessa? Porque descobriram que Deus estava com ele? Talvez nós estamos precisando entender quem é o nosso irmão no Senhor. Queria ouvir um amém. Porque nós podemos estar aqui, diante de grandes pessoas no Senhor. Eu não estou falando de pessoas importantes que têm dinheiro. Eu estou falando de pessoas empoderadas no Senhor. Um grande profeta, um grande homem e mulher de Deus, com muita sabedoria, com muita palavra do Senhor, com muito entendimento. Eu não sei você, mas eu quero estar perto de pessoas assim. E quando a gente descobre quem são as pessoas no Senhor, a gente muda o trato. A gente muda o olhar. A gente muda a forma e a gente quer conhecer. Olha aqui para mim. Alguém me perguntou assim, se você quisesse conhecer uma pessoa da Bíblia, fora Jesus, um homem da Bíblia, um homem de Deus da Bíblia, quem você gostaria de conhecer? Fale aí para mim. Tirando Jesus, quem você queria conhecer da Bíblia? Paulo. Quem mais? Ninguém queria sentar na mesa com o homem de Deus, não? José, Davi, Enoque, Timóteo, João. Isso. Quando me perguntaram isso, eu pensei em Paulo também. Mas, olha aqui para mim. Eu pensei em Paulo, aí aqui eu lembrei. Será que eu ia querer sentar à mesa na época de Saulo? Será que eu gostaria de conhecer Saulo? Ou eu só quero conhecer Paulo porque Paulo foi transformado e se tornou Paulo? E quantos na época de Saulo achavam que Saulo seria Paulo? Porque nós precisamos desvendar quem são vocês no Senhor. E ajudar a vocês ser essas pessoas que o Senhor formou e criou para ser. E isso muda todas as coisas, gente. Isso muda todas as coisas. Ei, o que eu tenho de ruim, eu vou melhorar. Sabe por quê? Porque eu tenho o Senhor. A pessoa que tanto você julga, ei, ela vai melhorar, porque ela tem o Senhor. E talvez, se você parar de julgar e for ajudar, ela vai melhorar antes do tempo. Quando a gente sai da posição de julgamento, de achismo, a gente ajuda alguém. Olha, eu estou aqui para ajudar o pecador.
Eu estou aqui para ajudar o errado. Eu estou aqui para ajudar o que peca todo dia. Eu estou aqui para ajudar o sujo. Porque eu sei, eu creio no que Deus quer fazer nessa vida. Com essa pessoa, com essa sujeira, com esse pecado e com tudo que ela carrega. Eu sei. Não é porque eu recebi uma revelação e eu vi a pessoa daqui a 10 anos, não. É porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei no que Ele pode fazer. Eu sei que a sua maior fraqueza será o que será mais forte na sua vida. Eu sei o que a Bíblia fala ao teu respeito. Eu sei que a tua fraqueza vai ser o testemunho para trazer vidas. Eu sei que o teu maior pecado vai ser o pecado que o Senhor vai usar para resgatar o pecador. Eu sei que a tua maior ferida vai ser a ferida que vai curar outras feridas. Ei, é isso que Deus fala. E por que eu estou aqui julgando, condenando, afastando, querendo longe? Por quê? Porque os meus olhos são maus. Porque os meus olhos pecam. Porque a minha interpretação fala sobre mim, não sobre o outro. Eu só interpreto assim, porque eu sou assim. E eu preciso ler com vocês Salmos 139. Olha só aqui para mim, antes da gente ler. Olha aqui para mim, não despeça. Está acabando já. O louvor já pode aquecer um pouquinho. Quantas vezes, olha aqui para mim, quantas vezes eu fui duro com alguém, mas permissivo comigo? Quantas vezes eu fui rude com alguém, mas eu fui permissivo comigo? Quantas vezes eu julguei alguém, mas eu aceitei o meu erro? Quantas vezes eu aumentei o erro de alguém e diminuí o meu erro? O problema nunca foi apenas sobre o que eu vejo no outro, mas o problema maior é o que eu ainda não tratei em mim. Deus não está desesperado porque você olha para alguém e vê algo. Deus está desesperado para te tratar, para te curar e para te transformar. Ele está preocupado com o teu coração, não é com o teu olho. Você pode santificar o seu olho, você pode continuar vendo coisa ruim, você pode continuar tendo vivências ruins, achismos, interpretações ruins, mas o teu coração é o que o Senhor se preocupa. Não é o que você acha ou deixa de achar, o que você vê ou deixa de ver. É com quem você é. O que está dentro. O que está dentro. E vamos ler agora Salmo 139. Eu vou ler aqui porque a gente vai pular algumas coisas, tá? Todo mundo aqui vidrado. Salmos 139, verso 1. Eu vou pular algumas coisas, tá, Júlio? Aí eu vou dizendo aqui os versículos. Vamos ler todos juntos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus olhos, os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Lá no verso
23. E verso 23 fala assim: sonda-me, ó Deus, e o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho e guia-me pelo caminho do eterno. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Gente, não despeça. Olha aqui para mim. Aqui, Davi começou dizendo assim: olha, para onde eu vou, tu estás. Tudo que eu faço, tu conheces. Não tem nada que o Senhor não conheça, não esteja. Não existe. Tudo Ele está. Ele sim conhece. Ele não só vê, Ele não só julga, Ele não só interpreta, Ele sabe. Ele conhece. E por causa desse conhecimento, Davi chega e diz assim: sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Louvor, pode subir. Olha aqui para mim. Nós precisamos mudar a rota do nosso entendimento, pensamento e julgamento. Olha, quem estava falando aqui era o incrível Davi. E ele ainda assim estava aqui dizendo: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Perceba que a oração de Davi não foi dizendo assim: Senhor, revela os maus. Senhor, me fala quem não presta. Senhor, afasta de mim o mau caráter, o que não tem, o que mente, o que faz coisas ruins. Senhor, me revela quem não presta, quem presta, não. Ele fala assim: Senhor, sonda o meu coração. E descobre, Senhor, o que ainda tem de muito mal. Gente, imagine agora. É muita coragem. Porque eu vou dizer para você, nem a gente sabe a maldade que está dentro de nós. Nem a gente conhece. Eu tenho certeza que se o Senhor revelasse para a gente a maldade que tem dentro do nosso coração, dentro do nosso olhar, dentro do nosso julgamento, nós iríamos nos assustar. Nós iríamos achar: não, isso aí é sobre alguém, não é sobre mim. Não, essas palavras aqui é sobre fulaninho, isso aí não é sobre mim. Sondar o coração. Gente, olha, sondar o nosso coração. Você teria coragem de alguém sondar o seu coração? Você teria coragem que alguém visse e sondasse os teus pensamentos? Pensa agora em alguém que você ama. E pensa agora, essa pessoa que você ama vai receber todos os pensamentos que você teve. Tudo o que o teu coração desejou. Todos os pensamentos que veio na tua cabeça, de maldade, de pecado, de sujeira. Imagina se o teu cônjuge, ou se a tua mãe, ou se o teu pai recebesse essa relação. Era de vergonha ou era de honra? Agora pense, a pessoa mais importante faz isso todo dia. A pessoa que vai te salvar e que te ama, ele faz isso todo dia. Ele sonda o teu coração. Ele sabe todos os teus pensamentos. Tudo o que tu está pensando, tudo o que tu está julgando, tudo o que tu está querendo, mas mesmo assim tu não faz, mas tu está querendo. O Senhor sabe. E parece que isso não nos incomoda. Parece que é muito pior nosso namorado ou nossa namorada saber do que o Senhor saber. Talvez porque a gente acha: ah, mas fulano não vai me perdoar se souber disso. E a gente pense: mas Deus perdoa. Mas quem amamos não queremos ferir. Quem amamos não queremos magoar. Quem amamos não queremos decepcionar. E olha, a pessoa que mais te ama sonda o teu coração.
a pessoa que mais amou você um dia sonda os teus pensamentos. Eu não sei você, mas eu quero ser alguém melhor por causa disso. Eu não sei você, mas eu quero ser uma mulher melhor. Não é apenas para ser uma filha melhor para minha mãe que ela merece. Não é apenas para ser uma esposa melhor que ele merece. É para ser uma filha de Deus melhor. É para ser uma igreja melhor. É para ser uma noiva melhor. Eu quero ser melhor por causa dele. Tem uma música que eu nem conheço e nem é para cantar, tá? É uma música que a Aline mandou, ela ministrou essa música lá na célula, que fala sobre tirar sorrisos do Senhor. Olha aqui para mim, imagine se a sua vida desenvolve sorrisos para o Senhor. Aquele sorriso de aprovação. Aquele sorriso de orgulho. Aquele sorriso de dizer assim, isso é para isso que você nasceu. Eu não sei você, mas isso me arrepia. Isso tira de mim algo que diz, meu Deus, eu preciso ser melhor, porque o Senhor me criou. O Senhor morreu por mim. Morreu morte de cruz por mim. Eu preciso ser alguém melhor. Mas às vezes a gente quer que o outro seja melhor, meus irmãos. A gente está aqui escutando uma palavra e dizendo, eita, agora fulaninho vai receber. Eita, que agora ele vai apanhar de Jesus. Porque a gente não se olha, porque a gente não se vê. A gente não se avalia, a gente não se observa. A gente não tem essa coragem de Davi, dizer assim, Senhor, som do meu coração. Senhor, arranca, pega do mais profundo, do mais sujo. Sonda o meu coração. Eu creio numa igreja saudável. Eu creio. Até porque disso depende a vinda de Cristo. Ele não pode chegar aqui e dizer, eu não conheço. Ele não vai vir buscar uma pessoa, ele vai vir buscar a noiva. Ei, Jesus não vai vir buscar uma pessoa, ele vai vir buscar a igreja. Ele vai vir buscar a noiva. Nós precisamos nos importar com isso. Precisamos nos importar com o que achamos do outro, sim. Precisamos nos importar com a trave que está no nosso olho, impedindo da gente ver os Davis, da gente ver os reis, os pastores, as profetisas, homens e mulheres de Deus, grandes em Deus. Por causa do julgamento, por causa da trave que está aumentando o erro do outro e diminuindo o nosso. Porque não temos coragem de olhar para dentro. Não temos coragem de nos avaliar, de nos julgar. Ei, volta o julgamento para você nessa noite. Volta o julgamento para o teu coração. Volta o julgamento para os teus pensamentos. Talvez você não fez um dia, mas você quis fazer. E por que tanta condenação para o teu irmão? Não é uma noite da gente apenas nos reconciliar com aquele que nós julgamos, mas olhar para dentro e julgar o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa maldade, a nossa ruindade, a nossa visão mal. Se no meu olho tem escuridão, tudo vai ser escuridão. Se tem treva, tudo vai ser treva. Se eu tenho inveja, tudo vai ser invejoso. Eu estou aqui o tempo inteiro falando que fulano é orgulhoso, o orgulho está em mim. Eu estou aqui o tempo inteiro falando, tem inveja de mim, porque a inveja está em mim. Porque tudo aquilo que a gente está olhando no outro é a trave que está grande demais no nosso olho. É aqui que está. Tem gente que nos incomoda tanto. Tem
Tem gente que arranca dos nossos pensamentos tantas coisas ruins. Para um pouco e pensa, será que isso não é sobre você? Será que é porque você não consegue ser assim? Eu desconheço algo que fale mais da palavra. É isso mesmo. O Senhor quer tirar o nosso olhar do outro e precisa nos colocar para dentro. E por falar em Paulo, Paulo foi esse homem. Olha aqui para mim, esquece a fumaça. Olha, Saulo, ele era terrível, porque ele olhava para as pessoas. Eu vou repetir. Saulo, ele era um homem terrível, porque ele olhava para as pessoas. Ele prendia muitos cristãos, ele prendia muitos homens, porque ele estava o tempo inteiro olhando para o outro. Errou, preso. Pecou, preso. Errou, sofrer. Ele estava ali com julgamento o tempo inteiro, sendo juiz o tempo inteiro. Não merece, vai preso, não merece, vai morto, não merece, perseguido, não merece. Ele estava o tempo inteiro olhando para o outro. E o que aconteceu? Saulo ficou cego. Gente, olha aqui para mim. Saulo ficou cego. Foi o próprio Deus dizendo assim: tira o teu olho do outro e volta para dentro. Porque ele estava o tempo inteiro condenando, olhando, julgando, prendendo, batendo. E de repente, ele deixa de ver. Ele deixa de ver. E só depois disso, ele se transformou em Paulo. Sabe por que hoje eu gostaria de sentar na mesa com Paulo? Porque um dia ele parou de olhar para o outro e olhou para dentro de si. E foi transformado. Vamos parar de querer que o outro seja transformado. Vamos parar de querer que o outro seja castigado. Que a gente queira que o outro seja preso, seja condenado, pague pelos seus erros. Esse era Saulo. E de repente Saulo, ele chegou com tanta misericórdia, com tanta graça, fazendo tantos prodígios e sinais do Senhor, porque ele parou de olhar para o outro e olhou para dentro. Ah, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Ah, Jesus, vê se há em mim algum caminho mau. Tira o olhar do meu irmão, Senhor. Tira, Senhor, a escuridão que está dentro dos nossos olhos, olhando, Senhor, de repente para líderes, para amigos, para irmãos, para pastores, Senhor, com tanto julgamento, com tanta prisão, Senhor, com tantas correntes, Pai. Volta o nosso olhar para dentro, Jesus. Ah, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós alguma escuridão, vê se há em nós, Senhor, uma trave enorme, enorme que não permite, Senhor, olhar para o outro com graça, olhar para o outro com misericórdia, olhar para o outro com amor, Senhor. Porque o nosso orgulho está tão grande que a gente enxerga o orgulho no outro. Ah, Senhor, porque a soberba está tão grande que a gente está olhando o outro como soberbo. Ah, Senhor, vê em nós se há algum caminho mau. Ah, Jesus, vê se há em mim algum caminho mau. Me tira desse lugar de julgamento, Senhor. Derruba o Saulo que tem dentro de nós, querendo prender, querendo acorrentar. Ah, Senhor, querendo que traga consequências ruins. Tira, Senhor, a sentença da nossa mão. Tira, Senhor, a sentença dos nossos olhos. Traz o teu olhar para nós, Senhor. Ah, Senhor, que possamos olhar para o nosso irmão com o teu olhar. Que possamos olhar, Senhor, para os nossos amigos e para os nossos inimigos com o teu olhar, Senhor. Senhor,
porque Judas merecia, Senhor. Você amou Judas porque você é amor. Nós não estamos aqui, Senhor, porque alguém merece. Nós estamos aqui porque você merece, Senhor. Nos ajuda nessa noite, Senhor. Leva-nos para dentro de nós agora, Jesus. Leva-nos para o mais profundo do nosso ser, dos nossos pensamentos. Sonda o nosso coração, Senhor. Tira toda a interpretação do inferno. Tira, Senhor, toda a interpretação de nós mesmos, Senhor. Coloca a tua bondade em nós. Coloca a tua misericórdia em nós, Senhor. Coloca a tua graça em nós. Ah, Senhor, que possamos nos fazer conhecidos, Senhor, de quem verdadeiramente nós somos, para te revelar, Senhor, para te exaltar, Pai, para te entregar uma igreja gloriosa, uma noiva pronta, preparada, unida. Ah, Jesus. Som do nosso coração, Senhor. Escancara, Senhor. Escancara, Senhor, dentro de nós, hoje aqui, os nossos erros, os nossos defeitos, Senhor. As nossas fraquezas, Pai. Que Tu não olha com julgamento, com raiva, com ódio, mas Tu olha com misericórdia, com graça imerecida, para nos perdoar, para nos transformar, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós, meu Pai.